Hi guys, teacher Roman here and welcome back to one more class. Today we're going to understand a little bit more about the polar animals' habitat. So let's start understanding the two differences we got here and a little bit about the region. Vamos entender, galerinha, pouquinho a diferença entre duas regiões onde os animais polares moram, tá? Então, nós temos o Arctic, que fica no north, fica pro norte, tá? E temos o Antarctic, que fica pro sul. So, let's understand the difference between these poles. Vamos entender a diferença entre os dois polos e entender o habitat desses animals. For example, no Arctic, ele é todo composto por land, ice, gelo, muito gelo, tá? E terra, né? Made by ice, feita por gelo. Já no Antarctic, que é na parte de baixo do nosso mapinha, o Antarctic fica na parte sul, ele é todo composto por water, very cold water. So, understanding these 2 points, guys, entendendo esses dois pontinhos, é só memorizar. E vamos entender where do these animals live? Where do these animals live? Onde é que moram esses animais? For example, na parte do norte do nosso mapinha, que fica lá em cima, que é o Arctic, como o teacher acabou de falar, é todo composto por land, terra, feita de ice, gelo, ok? Lá nós temos o polar bear, né? Que é aquele urso polar gigante. It's a giant, very giant polar bear. Mas lá em cima, no north, na parte norte do nosso mapinha, não tem penguins, ok? There are no penguins. Na parte sul do nosso map, na parte de baixo do nosso map, do nosso globe, ok? Nós temos o Antarctic. Já lá nós encontramos os penguins, porque eles amam nadar em águas in cold water, em águas geladas, ok? Então, como na parte north, lá em cima, não tem water, né? Então, eles não iriam sobreviver lá. Então, eles vivem na parte de baixo do nosso mapinha, que é a Antarctic, onde é todo composto por water, very cold water. So, basically, that's the difference between the Arctic and the Antarctic. Alright? Vamos ver breve videozinho para vocês terem uma ideia melhor. On our planet, we have two polar regions, the Arctic, whose name comes from the Greek Arctikos, of the north, and the Antarctic, from Antarcticos, opposite of the north. But there is an easier way to remember them if you just remember what surrounds them. The Arctic, situated in the northern hemisphere of our planet, is an ocean entirely surrounded by land. On the other side of the world, the Antarctic is a continent entirely surrounded by ocean. So the Arctic has polar bears but no penguins, and the Antarctic has penguins but no polar bears. Nice, guys. Now that you understand the difference between North Pole and South Pole, let's check two animals which live in the South Pole. Agora, galerinha, que vocês já entenderam a diferença entre o Polo Norte e o Polo Sul, vamos dar uma olhadinha em two animals que moram no South Pole, no Polo Sul. Temos a orca. You guys probably know about the orca. It's like a type of whale. É tipo de uma baleiazinha, né? É a baleia orca, guys. No caso, o que vocês acham? Vocês acham que a baleia orca, ela mora no North Pole ou no South Pole?
que vocês acham? Dá uma olhadinha na orca na nossa telinha, guys. The orca lives in the South Pole. Mora no Polo Sul. Por quê? Porque ela é um animal de water, de água. E lá no North Pole, no water. There's no water. Não tem água. É completamente congelado. Chão feito de ice, de gelo. Terra feita de gelo. Ok? Então, qual é o habitat da orca? South Pole, Polo Sul ou Antarctic. Temos um outro animal também que se chama belga. Belga. Ele também é um animal do South Pole, como vocês podem ver na telinha. So now guys, let's check two animals that live in the North Pole. The first one we got here is the moose. Can you see this moose, guys? Seems like a bull. Parece touro cheio de chifres, cheio de galhos. Okay? This one, the moose, is an animal that lives in the North Pole. Porque lá é composto por terra de gelo. Ok? Ele não é um water animal. Ele não é um animal aquático. Então ele live in the North Pole. We also have the reindeer, que é a rena. Reindeer. Reindeer. Dá uma olhadinha também na reindeer. Ele também é um north. Ele também mora no north, ok? Ele também é um animal de land, ok? De iced land, de terra congelada. So guys, we spoke about water animals and land animals. Falamos sobre animais que moram na água, ok? And animals which lives on the land. E animais que moram na terra. Now let's talk about a few animals that live in both water and land. Agora nós vamos falar sobre animais que moram tanto na water quanto na land. Tanto na água quanto na terra. Ok? I'm gonna give you guys a few examples. Vocês já conhecem esses animals que nós pegamos na nossa aula. Temos a seal, que é a foca. A seal, ela é um animal de water e land. Temos o penguin também, que é um animal de water and land. Temos o polar bear, que passa a maior parte na land, mas às vezes ele dá uma mergulhadinha ali na water para caçar uma comidinha, pegar um fish, tá? Então consideramos também ele como um animal de water and land, ok? E temos o walrus, que é a moça, que é da família da seal, da foca, tá? Então também temos o walrus, ele também mora tanto na water e na land. Pelo mesmo motivo ele vai na water para caçar os peixinhos para comer. Ok, guys? Now let's check the page. Agora que vocês aprenderam a diferença, vamos checar a page que vocês vão fazer hoje, guys. É this page here. Esta page. Conseguem ver? Muito bem. Nós vamos, guys, dar um match. Where do polar animals live? Onde é que esses animais polares moram? Temos lá em cima a walrus, que é a moça. Temos o reindeer, que é a rena. Temos a seal, que é a foca. Temos o polar bear. E também temos o penguin. Connect the animals to their habitats. Temos que conectar esses animais aos habitats dele. Temos duas opções, guys. Temos a water, lá em cima a imagenzinha de water, da água. Então vamos apenas ligar os animals que moram na water. E temos embaixo a land. Vamos dar um match apenas nos animals e ligar para land, tá?
Vamos começar com o Walrus, que é a moça. Vamos dar um match, guys, no Walrus para water e para land, ok? Vamos dar um match no Walrus para os dois habitats, porque ele pode ficar também na water e também na land. Então, próximo animal, guys, é o reindeer. O reindeer, guys, que é a rena. Ele mora na water ou na land? Ele mora na land. Muito bem, então vamos dar um match, ligar o reindeer até a terra firme, até a land. Depois temos o seal. Seal, que é a foca. O seal, guys, mora na water ou na land ou em both, nos dois. Como vimos no example, agora há pouco, né, guys? Temos o water and land, temos o seal. Então vamos ligar o seal para os two habitats, para os dois habitats, tá? Vamos ligar a seal tanto para water quanto para land. Polar bear. Mesma coisa que a seal, tá? Vamos ligar o polar bear para water e para land. E o penguin, guys? O penguin. Where do penguins live? Onde é que os pinguins moram? Vamos ligar o penguin tanto para water quanto para land. Alright, guys? Vocês agora vão ficar com um videozinho e o teacher vê vocês na próxima aula e no próximo vídeo. Bye bye, guys. Let's learn about polar bears. Big and covered from head to toe in white fur, polar bears are easy to recognize. Adult males can reach weights of over 1,500 pounds or 700 kilograms and lengths of nearly 10 feet or 3 meters. But females are much smaller. Although individual brown bears have been recorded that outweigh the average polar bears are generally considered to be the largest bear on Earth. Polar bears are mammals, which means they are warm-blooded, have fur, and feed their babies milk. Polar bears live in the Arctic Circle up near the North Pole, and are perfectly suited to its cold temperatures and harsh conditions. They have large feet to help spread out their weight on snow and thin ice, and the skin on their paws is bumpy to give them a better grip. Their claws are short and thick, giving them an even better grip on ice and slippery prey, and their claws are also scooped on the underside for digging in the ice. Polar bears can keep warm in their cold environment because they are insulated by up to 4 inches or 10 centimeters of fat and have 2 layers of fur, a dense undercoat, and an outer layer of longer guard hairs that help trap their body heat. You may not know that underneath their fur, a polar bear actually has black skin. Their fur is not white either. It is clear and hollow in the middle. When light shines on the fur, the hairs scatter the light and make the polar bear appear white. Although they are born on land, they spend most of their time out on the sea ice, where they can hunt their favorite prey, seals, which they hunt by smell. Polar bears have such a good sense of smell that they can find a seal buried under 3 feet or a meter of snow, a mile or 1.6 kilometers away. Polar bears prefer to hunt from the edges of the ice, but they are also strong swimmers and have been recorded swimming for as many as 10 days in a row, for distances as far as 220 miles or 354 kilometers. Because polar bears spend so much time at sea, they are considered marine mammals, like whales, dolphins, and seals. Unlike most other marine mammals, polar bears have strong legs that allow them to walk on land
and run at speeds of up to 25 miles or 40 kilometers per hour over short distances. Polar bears still live in most of their original range, more than any other carnivore on Earth. That is because people do not often live or build in areas where polar bears live, due to the harsh, cold conditions. They live in only 5 countries: the United States, Canada, Russia, Greenland, and Norway, and are protected in all of them. Although polar bears are not endangered now, hunting, exposure to pollution, and loss of sea ice they depend on to find food could put them in danger in the future. I hope you enjoyed learning about polar bears today. Goodbye till next time.